Cláudio, Olá, boa noite, Hermes. Tudo bom? boa noite. Tá Tá me ouvindo ouvindo? bem, né? Eu Eu tô. estou. Então, que bom. Tranquilo, dá a boa noite pro pessoal que tá começando a nos acompanhar, né? Boa noite a todos. Pois é, então mais um papo espírita aqui com um tema muito interessante dentro da doutrina, se trata da obsessão. Aí a gente vai ver um pouco hoje sobre esse assunto, muito interessante, e que a gente pode acompanhá-lo. Né, ele está lá no livro dos médiuns. Aí a gente pode estudar também esse assunto. Eu estou aqui com um livro, um programa, né, de estudo e prática da mediunidade. E já podemos começar essa conversa, né? Aqui nessa sexta-feira, hoje dia 26 de março de 2021, dedicando esse programa à memória dessas pessoas que estão temporariamente nos deixando. Hoje, um patamar assim, para que a gente possa realmente fazer uma reflexão, né, Cláudio? Isso. Mais de 3.500, 3.600 pessoas, né, tiveram suas vidas ceifadas. Isso só pela Covid, né? Aqui no Brasil. Mas vamos lá, a gente vai então iniciar no tema desta noite, desse Papo Espírito, nossa segunda edição, sobre a obsessão. Eu queria só destacar aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele faz uma definição de obsessão, como uma influência contínua, sem tréguas, ou seja, ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Na mesma obra, o codificador deixa evidente que a obsessão consiste numa perturbação do relacionamento interpessoal, ao afirmar que ela exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que com frequência tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele, né, o obsessor, em precedente existência. Então, eu de início lhe pergunto, Cláudio, para a gente deixar claro para quem está nos acompanhando, o que vem a ser, então, o obsessor, o obsidiado, e o que é uma obsessão, então? Pois não, amigo Emerson e demais ouvintes. Nós partimos do pressuposto que nós somos consciências multidimensionais. Aquela conversa que nós tivemos no encontro passado, em que a gente fez um rápido apanhado do que é o homem, de forma holística, né? O homem não se define pelo mecanismo físico que ele ocupa. O homem é uma entidade, uma consciência espiritual que ocupa necessariamente o corpo físico para que possa habitar um mundo onde tudo é físico. Esse homem, multidimensional, que é um espírito, um perispírito, um energossoma e o corpo físico, essas 3 ou 4 dimensões que são veículos de manifestação da consciência, ela se resume à energia. Como já ficou claro desde de Einstein, toda matéria é uma energia condensada e toda energia é uma matéria fluida. Isso, depois que a física quântica se tornou uma realidade, passou a ser mais claro ainda. Então, nós somos, resumidamente, energia. E toda energia tem um potencial vibratório. E as consciências se interconectam através dessas frequências vibracionais, influenciando-se umas às outras o tempo todo. Então, nós nos influenciamos o tempo todo. Nossos círculos de amizade, nós nos influenciamos. Em nossas famílias, nós nos influenciamos e somos influenciados.
Isso se dá não só através dos mecanismos físicos de fala, de audição, de tato, mas, e sobretudo, por intermédio dessas frequências que nosso corpo energético, nosso conjunto de chakras emite, né? E que representam um conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções que nós trazemos. Então, a obsessão é essa influência negativa. Quando uma consciência interfere sobre a outra de forma negativa, de forma persistente, né, muitas e muitas vezes de forma inaudível, aquela que está sendo vítima da obsessão, ela não se percebe vítima da obsessão, né? É o grande problema da obsessão, é exatamente essa forma silenciosa como ela se instala. Então, essa influência, como você bem disse, extraído do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde Kardec diz que a obsessão é uma ação persistente. A expressão persistente é uma expressão-chave na definição. Que um espírito mau, aí leia-se um espírito de uma evolução inferior, porque a expressão mal aí é mal empregada, foi provavelmente da tradução, porque o espírito não é mal por ser mal, ele é mal ou exerce uma atividade negativa por causa da sua evolução ainda muito materializada, né? Existem graus de espíritos, graus evolutivos dos espíritos, e esses mais inferiorizados se comprazem com as sensações densas, né? Com a vingança, com a mágoa, com a raiva. Eles guardam isso e trabalham isso muito fortemente. Então, são esses espíritos em ação persistente sobre o outro indivíduo. Acontece que, no mundo espírita, espiritualista, a gente tende a achar que as obsessões só acontecem de desencarnado para encarnado. Quando, na verdade, toda consciência é capaz de obsidiar a outra. Inclusive os encarnados. Ô, Cláudio, mas antes que você entre nessa parte, assim, a gente pode falar em graus de obsessão? Está cortando um pouco, Hermes, tua fala. Antes de você entrar nesse assunto, dessas intercomunicações, né, podemos dizer assim, a gente pode falar em graus de obsessão? Sim. A gente pode dividir as obsessões em vários aspectos. Um deles, o principal, que foi o que Kardec estabeleceu no Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Médiuns, onde ele graduou as obsessões em 3 graus ou 3 hierarquias. Desde a obsessão simples, passando pela fascinação, indo à subjugação. Essa é a trilogia, a classificação original de Kardec no Livro dos Médiuns, né? A gente pode assim afirmar então que essa obsessão simples, ela é a mais comum que podemos ter no dia a dia, não é isso? Essa é muito comum. Todos nós temos os nossos obsessores de plantão. Inevitavelmente. Essa é muito simples, muito sutil, muito sutil, muito simples, e 99,9% de nós não a percebemos pela forma sutil como ela se dá, né? Na questão 459, que é uma questão clássica do Livro dos Espíritos, foi perguntado a espiritualidade por Kardec: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? E o espírito responde: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Veja só a gravidade dessa resposta. Então, essa graduação, desde a simples, passando pela fascinação e a subjugação, é uma graduação de grau mesmo. É uma questão de potencialidade do comprometimento do senso e da vontade. Certo. É isso. Enquanto na simples, são ideações que vêm, e para todos nós que
vivemos no automático, nós sequer sabemos se a ideia é nossa ou não. E a gente acha que é. Às vezes é um acesso de raiva, um acesso de raiva, de fúria no trânsito ou em casa. Depois você para refletir, puxa, eu me comportei daquela forma. Né? Eu não sou assim. Eu não sou assim. Aí vai às vezes pedir desculpa. Enfim. Muitas vezes é isso. É um link, um link energético que existe entre essa consciência extrafísica e a pessoa, recebendo ali gratuitamente e de forma ingênua aquela dica, né? Sim. Já a fascinação ela é mais grave. Ela é muito grave, certo? Em termos de gravidade, o mais grave é a subjugação, mas a fascinação, pelo grande número de fascinados que existe, talvez se torne até mais. Porque para se chegar na subjugação, é um caminho. Não se chega de repente. O cidadão, uma consciência é subjugada, a própria expressão é muito forte. Quando ela perde totalmente o senso de vontade. Ela é uma marionete na mão do obsessor, dos obsessores. Isso não demanda tempo. Certo. Não se é subjugado de dia para a noite. É todo um processo sutil e lento. Agora me diga, por que há essa espécie, né? Espécie não. Por que há a subjugação, por exemplo? Por que um espírito ele tem prazer em estar ali atormentando uma pessoa? A literatura, Hermes, diz que são várias as motivações, né? A gente tem que entender, inicialmente, que quando se morre, não se vira um santo. Quando a gente morre, a gente apenas muda de dimensão. Então, os nossos ódios a gente carrega. Os nossos amores também. Se são amores doentios, nós vamos usá-lo de forma doentia. Se são ódios, esse ódio vai permanecer. Então, muitas pessoas que insistem em subjugar outros, o fazem por motivos de vingança. O que a gente vê mais comumente na prática espírita, nas desobsessões espíritas, né? Quando os espíritos são trazidos para aquela sala, a grande maioria deles, quando falam por intermédio do médium, eles manifestam que estão ali para destruir a pessoa, por vingança em relação àquela pessoa, por algo que foi realizado talvez há 2, 3 encarnações antes, ou na anterior, ou até nessa mesma. Né? Então, o ponto nodal mesmo da subjugação é o ódio, é a vingança, a mágoa, esses sentimentos que a gente poderia e deveria trabalhá-los aqui no intrafísico, a gente acaba indo com eles, passa a dimensão, carrega tudo isso e se vê naquela facilidade e tenta atrapalhar a vida da pessoa, impondo essas ideações negativas, inclusive levando até ao suicídio. Diga-se de passagem, o Brasil é o segundo lugar em depressão do mundo. Salvo engano, só perde para os Estados Unidos. É uma pandemia, a depressão. Uma pandemia silenciosa. E a depressão é um primeiro passo ao suicídio, que é uma causa que só perde em causas de morte para as mortes violentas. Né? Então, e muitas, não estou dizendo todas, mas muitas depressões se iniciam com obsessões, ou são obsessões. Muitos daqueles que estão internados em hospitais psiquiátricos, na verdade, são doentes do espírito. Isso é uma realidade. Evidentemente que eu não estou generalizando. Óbvio que também existem, e é certo, o mundo moderno nos adoece. Existem os estresses, as fobias, os toques, as esquizofrenias, as doenças biológicas adquiridas pelo nosso estilo de vida, inclusive.
Mas, pela nossa experiência na prática espírita, no dia a dia dos centros espíritas, o que a gente pode afirmar com quase absoluta certeza é que grande parcela desses problemas psiquiátricos são problemas relacionados a obsessões. Aí eu volto àquela... Você ia adentrar naquele assunto que tem essa relação entre mundo material, mundo espiritual, né, sobre a questão das obsessões. Se até explicar isso aí, eu acabei interrompendo, mas você pode até continuar o seu raciocínio. Pois bem, então eu vou continuar elencando esses diversos tipos de obsessão. Então, Kardec trouxe esses 3 tipos ao seu tempo, mas modernamente a gente já vê outros tipos se apresentarem. Certo? E a literatura espírita e espiritualista já traz alguma coisa de novidade. Não é só o mundo da Terra que evolui, não. O mundo do mal também, do outro lado, no astral, também evolui. As suas tecnologias que a gente chama de paratecnologias, também evoluem. Né? Então existe hoje... Eles têm, né, lideranças, né? Tem... Sim, é toda uma hierarquia, toda uma organização e toda uma paratecnologia, diga-se de passagem. Inclusive há toda uma subjugação também, né? Sim. Quando você lê, por exemplo, os livros da série André Luiz, você percebe ali equipamentos que não existem aqui ainda, né? Eu São sei. equipamentos do astral que são tecnologias, paratecnologias. Então, no astral mais denso, também existem essas paratecnologias. Né? Existe um modelo, digamos assim, de obsessão bem moderno, que é chamado de obsessão complexa. É um tipo de obsessão mais sofisticada, qualitativamente, em que isso. Veja só a diferença aí. O cara é técnico em obsidiar, né? Ele estuda para isso, ele trabalha nisso em 24 horas astral. Então, eu tô com... Pois não é. Não, tô vendo aqui, sua internet hoje não está colaborando muito. Está cortando? Mas está cortando um pouco. Acredito que o pessoal deve estar acompanhando aí, sua internet tão... A minha Mas eu estava vendo aqui. Cristiane, sou sim, viu, Cristiane? Um abraço para Cristiane Alves aí. Perguntando se eu sou espírita. Sou, sim. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Heloísa Araújo, a Elu. É interessante, né? O seguinte, ela pergunta, acho que o Cláudio saiu para reiniciar. Então há sempre um vínculo prévio entre o obsessor e o obsidiado? Pois é, mas vamos ver isso. Você escutou o que eu disse, não? Eu estou lhe ouvindo, mas aqui para mim bloqueou. Melhorou. Pronto. Ok? Melhorou aí? Pronto, ok. Agora? Melhorou. A Heloísa Araújo, a Elu, ela está perguntando o seguinte, é interessante a pergunta dela. Há sempre um vínculo prévio entre o obsessor e o obsidiado? E a Sandra Lúcia, ela faz o seguinte questionamento. Então o mundo espiritual seria um mundo de ilusão mental igual ao mundo material? Vamos lá, deixa eu tentar aí. Questão do vínculo prévio entre obsessor e obsidiado. Isso. Eu vou aproveitar a pergunta da colega para falar de uma das modalidades de assédio, de obsessão, que é o autoassédio. A auto-obsessão. Era uma das que eu ia falar, já falei das obsessões complexas, essa seria a próxima. Então, já falo, linkando aí com a pergunta, se existe um vínculo. Toda obsessão, heteroobsessão, ou seja, obsessão praticada por outra consciência sobre nós,
toda ou quase toda, se inicia de uma auto-obsessão. A gente abre a tomada. Toda obsessão se dá através de uma afinização, de uma sintonia entre as duas consciências. Não adianta, Emerson, o indivíduo chegar para alguém que é abstêmio, não bebe, e chamar ele para ir para uma balada beber cerveja ou cachaça. Não vai, né? Não vai. Não tem como influenciar, né? Não vai. Não há influência. Um indivíduo que não usa droga para ele consumir droga. Se o meu áudio travar novamente, você me fala, tá? Ele aproveita, inclusive, da fragilidade que essas pessoas estão para poder entrar nessa sintonia, né? Se você não estiver na sintonia, não tem como. Isso. A gente chama isso de cunhas mentais. As cunhas mentais. Uma cunha é uma abertura nesse formato de ver que nós abrimos, é uma tomada. Você imagine uma tomada de energia. Existe o positivo e o negativo, o pino e o buraco, né? Então, quando você abre uma tomada de afinidade, de sintonia, essas consciências que se afinizam com aquilo se aproximam, certo? Não só para te fazer um mal, mas às vezes para se beneficiar de algo que você faz. Então, por exemplo, um dos maiores pontos de conexão para a obsessão são os vícios. Certo. Tem uma expressão no mundo espírita que é a expressão caneco vivo, que é um indivíduo que serve de caneco para beber para o espírito. Então, quando o indivíduo está bebendo em um determinado ambiente, um bar, ele está sintonizando ali com consciências que gostam daquilo, que já não podem mais, que estão naquela situação de limbo, nem estão bem, nem estão na Terra, e precisam daquela sensação. O que é que elas fazem? Elas se conectam auricamente, um acoplamento áurico, uma aproximação áurica, e se beneficia das sensações que aquele indivíduo físico está tomando. Então, se ele está bebendo... Essa energia que ela é sugada, né? Isso é energia que acaba sugando da pessoa que está bebendo ou se drogando. Então, essa sensação que dá ao espírito é a mesma que aquela pessoa está sentindo também no momento, inclusive, possivelmente o gosto, né? Exatamente. Do que o cheiro. Isso. Né? As sensações densas, físicas, que eles estão nas proximidades, se encostam na aura do bebedor ou do drogadiço, se encosta lá na aura, e nesse momento que ele está agregado auricamente, ou chamamos de acoplamento áurico. Agora, outra coisa, e lembrar que a gente fala assim em obsessão, em obsessor, mas isso não quer dizer que seja só um, né? Não quer dizer. Tem gente que anda arrastando um bocado. É por isso que a pessoa fica pesada, né? Não há hipocrisia. A gente tem que se incluir e ter lucidez suficiente para entender que isso é uma realidade. É uma realidade que, inclusive, nos afeta. Não é? Eu hoje, que tenho um pouco mais de lucidez, já me percebo obsidiado em determinadas ocasiões. E aí é um ponto que a gente pode falar mais para frente, de como identificar isso, de como tentar corrigir. Né? Mas é aí que está a questão, é você ter lucidez para identificar que aquilo não é teu. É o primeiro ponto. Identificar que aquilo é externo. Porque quando a gente está no automático, a gente não percebe. Muita coisa que a gente faz é comandado pelo plano espiritual e a gente entra ali muitas vezes para satisfazer um desejo que não é nosso. E outra coisa, outro, digamos assim, outro ponto, né, que atrai muito essa sintonia. Também a gente relaciona álcool, drogas, mas também o sexo. Exatamente. São os dois principais pontos de cunha mental, de conexão interdimensional para os assédios. Sexo e drogas de um modo geral. Como o álcool
é a droga mais comum, lícita, né? E potencial mais grave, exatamente por ser muito comum e acessível até aos jovens e às crianças. Elas, sem dúvida, é a porta onde se reúnem todas essas consciências. Você tocou bem nesse ponto. Droga de um modo geral e o sexo. Inclusive, Hermes, tem um livro da coleção de André Luiz, aqueles 16 livros, né? Aí tem um que foi psicografado por Chico e por Valdo Vieira, que se chama Sexo e Destino. Sim. É muito interessante. Inclusive, ele tem em audiobook gratuito no YouTube. Quem tiver interesse, põe lá os fonezinhos de ouvido, vai escutando, né? Tem um determinado momento que eu até tinha separado aqui para ler, assim, não sei se cabe, né? Onde dois obsessores se aproximam de um dos personagens e o estimulam a beber. Então ele descreve perfeitamente essa postura. Os dois obsessores se aproximam, induzem a beber, o litro de uísque está próximo, ele vai lá, bebe, engole, aí vem o outro obsessor e diz, agora eu quero também, afasta um, ele vem, acopla, aí tome outro gole, e assim vai. Aí ele descreve isso com perfeição. O André Luiz e um mentor chamado Félix, no plano espiritual, assistindo tudo. Como eles estavam menos densos, os obsessores mais densos não os viam, porque eles estavam em dimensões diferentes. Quem está menos denso, visualiza tudo. Quem está mais denso só visualiza dali para baixo. Então, os obsessores não viam as duas entidades menos densas, que eram André Luiz e o Félix. E eles descreviam tudo isso. O André Luiz descreve com riqueza de detalhes como se dá esse acoplamento e essa influenciação para beber. Inclusive, interessante, eu não sei se você sabe, Hermes, mas tem obsessor que protege o obsidiado. Tem um ditado que diz que o santo do bêbado é muito, muito forte, né? Tem um fundo de verdade nisso. Tem um fundo de verdade. Que é para... Ele protege para poder. Tem que proteger. Agora, essa questão do... Até a pergunta que eu estou vendo aqui na tela, se uma pessoa quando bebe e ela fica fora de si, né? E não lembra do que fez, né? Isso é muito comum, a gente chama amnésia alcoólica, né? Quando faz uma besteira. Isso quer dizer que tinha um obsessor ali que fez por ela alguma coisa, não? Não, primeiro que a gente tem que deixar claro é que o fato de existirem as obsessões, de existir os obsessores, disso ser uma realidade, não justifica qualquer atitude que se possa tomar em um estado de embriaguez ou de inconsciência. Porque antes de tudo vem o livre-arbítrio, né? Você tem que... E esse livre-arbítrio desde o começo, não é? Então, porque você tinha justamente essa escolha, né? De fazer ou não fazer. Então, pode acontecer de um obsessor aproveitar um momento de alcoolismo, de embriaguez total do indivíduo para que ele cometa atos ainda piores? Pode. E acontece muito. Agora, atribuir, generalizar isso, dizer que sempre que a gente entra em estado de inconsciência alcoólica e amnésia alcoólica, quem está agindo por nós é um obsessor, aí não nos compete chegar a esse ponto. Mas que pode acontecer, pode, e acontece no mais das vezes. É algo muito comum, né? Sim, principalmente quando já se está no nível de subjugação, em que o indivíduo é só um marionete nas mãos do plano espiritual. Ok. Naquela hora você ia falar sobre tipos de obsessão. Agora que eu me lembrei aqui, estava vendo aqui. Não é verdade? Pois é, os tipos, né? Então, a gente falou da simples, falou da fascinação, da subjugação. Eu comecei a falar da complexa, que é um tipo mais, digamos assim, mais moderno, porque os obsessores, o plano astral denso, têm se especializado mais, eles têm suas próprias tecnologias também.
Então, isso tem se tornado mais complexo e, consequentemente, mais difícil o trabalho das sessões de desobsessão dos centros. Certo. Porque tem que ser uma evolução paralela. Se a tecnologia do lado de lá está aumentando a dificuldade, a gente tem que mudar alguma coisa aqui. Então, muitas vezes... Cláudio, pois não. Eu observo, assim, eu estou frequentando, né, com mais assiduidade a casa espírita há uns 2 anos, e eu tenho a impressão de que, por exemplo, é interessante, tem muitas pessoas que não comungam com o espiritismo, mas elas procuram, digamos, ela tem um problema, procura curar aquilo com remédio, né, com uma religião, e por fim ela vai na casa espírita, porque alguém diz, olha, você tem que ir na casa espírita, porque eu acho que você está com algum encosto aí, alguma coisa, né? E de repente ela vai, começa um tratamento, há uma melhora, o tratamento com passes magnéticos, né? Ela melhora, e assim que melhora, quer dizer, tudo aquilo que ela, digamos assim, construiu dentro da casa espírita, um passo que ela poderia ter dado adiante, ela simplesmente, não, estou boa, não preciso mais ir. Eu não sei se você já tem essa impressão. Acontece demais, né? É muito comum. Aí a gente soluciona isso com a expressão do Cristo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, o que é que aconteceu, meu amigo querido? Veja só. No nível de subjugação, já no nível de fascinação, a fascinação se caracteriza porque o fascinado não se percebe de jeito nenhum fascinado e é o dono da razão e ninguém convence ele de nada. Na subjugação, ele já não tem mais nem vontade, quem comanda ele é o obsessor. Quando chega nesses dois últimos níveis, e principalmente no nível da subjugação, eu já vi pessoas chegarem amarradas de centro espírita. E saírem andando e falando. Já vi mais de uma vez. Quando você chega nesse nível, é como um cavalo atolado até o pescoço. Ele não consegue sair sozinho. O interessante é a gente ter uma tarefa de profilaxia, evitando entrar. Se você entra e vai às profundezas de uma subjugação, você não consegue sair sozinho. É o cavalo atolado. Então, o que é que acontece? Precisa de uma força externa para retirá-lo. E essa força... Está travando o meu áudio, tá? Tá não, né? Tá. Tá travando? Não, tá bacana. Tá tentando ver aqui se tem alguma pergunta. Ok. Pronto. Essa força externa, colegas, geralmente é obtida através de um trabalho espiritual num centro espírita. O que é que acontece? Quando a gente abre as cunhas mentais, quando a gente abre as tomadas energéticas que permitem a entrada dos obsessores, inicialmente através de uma obsessão simples, depois fascinação e subjugação, a gente abre essas tomadas e eles se conectam. Quando a gente vai ao centro espírita e toma passe, que toma água fluidificada e vai às sessões de desobsessão periodicamente, essas conexões são retiradas quase que fisicamente. Acontece que a pessoa volta para casa e tem o mesmo padrão de vida e de pensamento que tinha antes. Ou seja, mantém novamente... Ele volta a se reconectar, né? Volta a se reconectar. Por isso que a saída, a mudança final para corrigir é a mudança, a alteração íntima, né? A mudança íntima. A mudança de comportamento, a mudança de conduta. A mudança de pensamentos, sentimentos, emoções. É o vigiai que Jesus disse. Vigiai pensamentos, sentimentos e emoção, que são conectados. Quando você tem uma emoção, um pensamento, ele traz consigo, inevitavelmente, um sentimento e uma energia. Uma emoção, vem tudo junto. Não posso, vou separar o pensamento da emoção. Às vezes o indivíduo está pensando mal de alguém e esse pensamento está gerando uma energia de ódio, de rancor, de raiva.
Então, ela vem conectada com emoções e sentimentos. Então, se você faz o trabalho energético direitinho no centro espírita, ou no centro de Umbanda, ou no centro sério, seja qual for, desconecta fisicamente as tomadas conscienciais e volta para a mesma realidade, com os mesmos padrões de pensamento, de comportamento, de sentimento, de emoção, por uma questão de tempo você está reconectado de novo. E às vezes até muito mais forte. Eles vêm com mais raiva. Né? Então a dinâmica é essa. A dinâmica é essa. Não tem para onde correr. Se não houver o vigiar de Jesus, que passa por essa mudança de comportamento profunda e séria, o indivíduo vai ter que morar dentro da casa espírita. Ou então ter um passista só para ele. Né? O Arixon está perguntando aqui, pessoas que reencarnam certas características especiais, como os autistas, por exemplo, podem ter mais dificuldade para ter identificado em seu avizinhamento algum obsessor? Meu abraço ao meu querido Arixon, meu ex-aluno, meu carinho por você, meu irmão. Rapaz, veja bem, quando algumas pessoas que têm uma diminuição da capacidade intelectiva, a capacidade de identificação da realidade física, elas vão ter uma dificuldade maior, sim. Mas aí você tem que entender uma coisa que a gente não falou ainda, mas que é o contraponto de tudo que a gente está falando. Que é que do jeito que tem a obsessão, nós temos também um amparo. Nós temos um amparo do outro lado. Ninguém está só, Sim. Ninguém está abandonado. Então, essas pessoas que têm a capacidade intelectual ou cognitiva diminuída por algum problema biológico, físico, genético, primeiro elas vão atrair dentro daquele limite de pensionização dela, daquilo que ela pensa. Então, muitas vezes, uma criança autista não vai ter a minha capacidade de pensar mal do outro, por exemplo, dada a sua ingenuidade, a sua infantilidade natural por causa da limitação. E ela vai atrair dentro daquela condição dela. Não é como uma pessoa adulta, completamente ciente de tudo, que tem a liberdade de pensar mal, de fazer o mal, enfim. Ela é proporcional. E, mesmo assim, também tem a questão do amparo, que a gente não pode esquecer. Todas essas pessoas, todos nós somos amparados. Existem os mentores que trabalham diuturnamente para ver se a gente não faz mais besteira. Cláudio, você ia falar naquela hora sobre tipos de obsessão, aí eu tô vendo aqui que pode um encarnado ele também, né, ter exercer uma obsessão também por outro encarnado, é isso? Pode, meu irmão. Olha, existem obsessões entre desencarnado e encarnado, que é o clássico. Existe, mais comum, né? Entre encarnado e encarnado, que é isso que você referiu. Sim. Que dá muito trabalho também. Existe o contrário, encarnado e desencarnado. De encarnado para desencarnado, né? O indivíduo... Eu tinha um ódio mortal de alguém. Sim. Esse alguém não tinha reciprocamente em relação a mim esse ódio. Essa pessoa morre. E eu continuo alimentando esse ódio. Então a pessoa está lá do lado, não revida esse pensamento negativo, mas eu alimento isso diuturnamente. Sempre que tem uma oportunidade, falo da pessoa, falo mal da pessoa, quero o mal da pessoa, a pessoa já está morta. Então essa energia que eu emito aqui está atingindo a pessoa. Ela vai chegar até, né? Vai, com certeza. A energia funciona da seguinte forma: tudo que você foca, você concentra energia. Então, se você foca na pessoa, ela pode estar onde estiver. Ela vai receber as emissões energéticas. Né? O que acontece é que a gente não sente isso. Ou a gente já está tão calejado por causa do físico que isso é indiferente. Salvo algumas pessoas, como eu, são empatas. Eu tenho uma característica que eu chego em um determinado ambiente e adoeço. Quase que imediatamente. Porque eu sinto a energia do ambiente.
Eu sinto a energia do ambiente. Existiu até um fato bem interessante de um processo, isso já faz mais de 10 anos, em que o processo estava pronto para a sentença e meu diretor me telefonou e disse, olha, tem um processo pronto aqui para a sentença. O senhor quer levar para providenciar isso agora? Eu levava para casa os processos, alguns no começo. E era uma sexta-feira, aí eu disse, não, fim de semana eu não vou levar não. Deixa ele aí, na segunda-feira eu pego. Beleza. Rapaz, foi um fim de semana de terror. Eu não sabia o que era o processo. Porque eu vou pegar o processo para sentença, eu só pego ele na hora, eu não fico olhando antes. Eu pego na hora e me concentro nele, trabalho o tempo que for necessário. Mas ele me ligou e me disse, tem um processo aqui, mas não me disse o que era. Eu passei o fim de semana de terror. Mas eu não associei nunca com o processo, jamais. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei lá, todo quebrado. Eu sentia dores físicas no corpo todo. Eu acordava, quase não conseguia levantar da cama. Aí fui sentenciar esse processo. Sentenciei o processo e não me liguei que tinha relação com ele. Totalmente inconsciente. Quando terminei o processo, eu entreguei à secretaria, fui para casa, sentenciado o processo. No outro dia acordei bem. Acordei bem, tranquilo, uma alegria, uma coisa boa. Aí eu comecei a me indagar. O que danado foi isso? Não aconteceu nada, né? Aí eu me lembrei do processo. Só pode Tem alguém com raiva de você. Rapaz, a vítima no processo tinha morrido atropelada por um caminhão. Meu Deus, meu Deus. As dores físicas da mulher quase que eu sentia no corpo. Então, tem gente que tem esse link energético muito aflorado e vai se perceber nessa condição. Então, você joga ali uma energia ruim para o outro, o cara tem uma intuição, tem uma sensação ruim, acorda de mau humor, acorda muitas vezes com dores físicas, isso é muito comum. Eu chamo de ressaca energética. Acorda todo quebrado no outro dia. Ressaca energética, essa é boa. Se tiver essas coisas, vocês estão me ouvindo? Se tiver essas coisas, acende lá o faz uma... liga uma luz vermelha, tem alguma coisa errada. Olha, deixa eu ler aqui uma parte do livro dos Espíritos. Você falou em ressaca energética, eu gostei dessa palavra, dessa expressão, aliás. Eu gostei dessa expressão porque essa obsessão ela pode ter também entre encarnado e desencarnado, ela pode ser levada para o plano, eu acho que é comum isso acontecer, para o plano espiritual, e isso, as pessoas terem digamos assim, nos sonhos, né? Nos sonhos ela pode despender essa energia, por isso que acontece essa ressaca energética que você disse? Assim, o sono, né? A gente tem que fazer depois um programa só sobre sono e sonho. O sonho, na verdade, como a gente disse na conversa passada, o sonho é uma mini-morte. O sono é uma mini-morte. É um ensaio. Isso. Toda noite nós morremos um pouco, né? Nesse momento em que o corpo físico dorme, descansa, a biologia precisa disso, o nosso perispírito, que os ocultistas chamam de corpo astral, ele sai, ele se desloca do corpo físico, né? Eu recebi a ligação de um amigo esses dias que estava muito perturbado, porque acordou na sala e o corpo dele estava lá em cima. Tenha calma, é assim mesmo. Ele se percebeu na sala, olhou, foi subir, o corpo estava na cama. Ele teve o que os ocultistas chamam de projeção astral, que o espiritismo... Mas é bom, o interessante é essa consciência dele, né, do espírito. Ele achou estranho, porque ele é ateu, ele me ligou preocupado. Rapaz, o remédio que eu vou passar é doloroso para você que é ateu, é rezar. Tome pressa. Ela achou foi graça. Então é isso, quando esse corpo sai, Emerson, 95%, 99% de nós, o corpo espiritual, o perispírito,
permanece acima, alguns centímetros acima do físico. Ali interligado por um cordão energético, que os ocultistas chamam de cordão de prata. É uma expressão tirada do livro de Eclesiastes da Bíblia. Esse cordão de prata é ligado geralmente do chakra frontal para o chakra nucal, entre essas duas consciências, que é a mesma consciência. 99% de nós. Alguns gaiatos saem e fazem como esse meu amigo. Vão passear. Aí você abre a lucidez lá onde ele está, ele, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava dormindo. Quando vai se perceber, o corpo físico está lá. Isso acontece muito. É uma experiência que, sobretudo agora nessa época de pandemia, em que as pessoas estão muito trancadas, é um fenômeno que tem acontecido e as pessoas têm percebido, porque ele sempre aconteceu. Acontece que quando a gente sai inconsciente. Então, o que é o sonho? Claro que eu não estou aqui fazendo uma análise geral. Existe também o sonho sob o aspecto psicológico, que a psicanálise vai explicar e tal. Eu estou fazendo uma análise espiritista dentro do pouco que a gente sabe de leitura. Quando você sai sem consciência, o teu cérebro funcionando, ele transforma muitas das informações em onirismos. Por isso que a gente traz alguns sonhos absurdos, né? Sonhar, por exemplo, voando numa bicicleta ou pedalando um avião. Essas absurdidades são onirismos, porque o nosso cérebro físico não consegue interpretar o que viu lá e faz uma leitura, uma criptografia, descriptografa, da forma como ele tem. É como eu disse na conversa passada, eu vou ao astral, uma dessas saídas, vejo uma cor que não existe aqui. Quando eu volto, como é que eu te descrevo essa cor se ela não existe? Eu vou te dizer, poxa, é uma então cor, o cérebro faz essa tradução. Faz uma leitura, uma tradução dentro do que a gente e tem, traduz. De mecanismo de cores, por exemplo, né? É interessante que ele tenta lhe colocar para você de uma maneira que você compreenda, né? Exato. E olha que no sonho a gente consegue ver muita coisa que alguém, talvez as pessoas se lembrem ainda. Rapaz, nunca vi isso na Terra, né? Aí eu pergunto aos colegas que estão ouvindo aí, no dia a dia, nos seus sonhos, vocês lembram dos sonhos no outro dia? Reflitam sobre isso, né? Reflitam como você está totalmente inconsciente. E tem aquela questão, o sonho é colorido, é preto e branco. Isso mesmo. Né? Vamos fazer um programa depois sobre isso. Podemos falar sobre sonhos e projeção e tal. Bate-papo aí sobre isso. Desdobramento. O Espiritismo chama, que está lá na questão 400 do Livro dos Espíritos. Kardec chamou de desdobramento. Que é essa saída do perispírito, do corpo físico. Verdade. Bom, estamos aqui faltam uns 10 minutinhos ainda. A gente vai conversando com o Cláudio sobre obsessão, causas, graus, tipos, um assunto dentro do espiritismo muito interessante, as pessoas tentam compreender. Nós temos aqui, acredito que pessoas que estão entrando aqui, que tem uns que têm um entendimento do espiritismo, outras não, então a gente recomenda que estudem, né? O espiritismo é uma fonte inesgotável de estudos. E para a gente compreender isso e aplicar no nosso dia a dia é muito importante. Não é verdade? É verdade. Abre muito a mente. A gente pode falar um pouquinho agora, Hermes, sobre vou usar essa expressão, mas não é adequada, sobre a cura. A cura. Sim. E a profilaxia, a defesa, como evitar esses mecanismos de obsessão. Mas antes, deixa eu falar sobre um que eu esqueci, que é muito importante, que são os vampirismos energéticos. A gente falou assim em passant, né? Falou em passant sobre acoplamento e tal. Mas a vampirização energética é uma forma de obsessão, onde alguns chamam até de encosto. A entidade, a consciência, literalmente, fisicamente, encosta mesmo na consciência física para retirar a energia.
captar energia. Muitas dessas ressacas energéticas, que às vezes a gente acorda com elas, são decorrência dessa perda energética durante o sono. Sim. Durante o sono existem até umas recomendações espíritas de que antes de dormir se faça uma prece, que rogue aos mentores a proteção durante o sono, para que nos leve a locais, bons locais, companhias boas e tal, para evitar esse tipo de acoplamento com essas entidades que muitas vezes estão ali no pé da cama só esperando você sair. Então, por muito tempo, eu conheço casos de pessoas que acordavam com dores em todas as articulações. A primeira coisa que a gente tem que fazer, já falando da questão da cura e tal, é tentar descartar qualquer problema médico. Não é? O espiritismo e a medicina é ciência. E a ciência, em primeiro lugar, vai lá, o médico, vê se você não está com uma enfermidade biológica, aí, patologia. Se não é uma espécie de reumatismo, ou qualquer coisa, um problema psiquiátrico, uma tensão, um estresse, alguma coisa assim. Afastado isso, porque a gente sabe que tem muitos casos que a medicina desengana, né? Como diziam os antigos, desengana. Afastado da questão médica, não tem outra alternativa, amigo. É você avaliar a questão espiritual. Essas perdas energéticas muito fortes, que muitas vezes debilitam, são causadas, muitas vezes, por consciências que eu chamo de energívogas. Elas se alimentam de energia. E isso é simples e fácil para ela. Ela encosta ali, você não sente nada, e ela suga a tua energia. Agora, tem gente que sente. Você está aqui de boa, aí começa a sentir uma angústia do nada. Uma angústia do nada. Faz o que eu disse, olha, liga o radar. Angústia do nada, por que eu estou sentindo isso? Isso é meu? De onde veio isso? O que causou isso? O primeiro passo é você identificar, é o vigiar. Identificou, agora vamos resolver. Né? Tem gente que sente zumbidos em ouvidos, tem gente que sente arrepios, tem gente que se põe não é soluçar, não, Fica ofegante, algum... cansado, morto de cansado, acorda cansado. Tem gente que tem um temperamento tranquilo ou mediano, e tem hora que fica agressivo. Quando passa aquela fase, a pessoa se pergunta, por que eu fiquei tão agressivo? Aqui não era motivo para eu ficar tão agressivo. Eu acho que eu exagerei. Então a gente tem que começar a perceber o que é nosso e o que não é nosso. E a solução para isso está lá na questão, deixa eu ver aqui, 919 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? O Espírito responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É ligar o radar, é criar uma condição de lucidez constante, identificando aqueles sentimentos e aqueles pensamentos que são seus de acordo com o teu temperamento. Ninguém te conhece mais do que você mesmo. Então você está pensando aqui uma coisa, de repente, de onde veio isso? Por que eu estou pensando isso? Eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza sem motivo, porque sentir-se triste com motivo é absolutamente normal. E é até salutar. Agora, você do nada, ou às vezes até acorda triste, tem alguma coisa errada. Identificou, através do conhece-te a ti mesmo, aí parte para a ignorância, como disse. Parte para Ô, Cláudio. Oi. Eu queria só que você falasse um pouquinho mais, aqui quase no final do programa, mas sobre auto-obsessão. Certo. Tá bom. A auto-obsessão, Emerson, é uma condição que está ligado especialmente à autoestima. Nós abrimos, a auto-obsessão é aquele momento
crucial em que nós mesmos abrimos as tomadas para os obsessores externos. Certo. Nós fazemos isso como? Nós geralmente fazemos isso baixando a nossa estima. Então é aquela pessoa que se autodeprecia. Ok? Eu não sou capaz disso. Isso não é para mim. Fulano é bem melhor do que eu. Eu estou passando por isso, por causa disso, aí começa a achar justificativas para aquilo. É um desvio, né? Uma transferência de responsabilidade. Eu não passei na prova, não quero mais fazer prova nenhuma. Você se autodeprecia. Você se auto-sabota. Quando você se auto-sabota, você fragiliza essas defesas energéticas e essas consciências adoram isso e entram. Aí começam a entrar com pensamentos do tipo, é verdade. E potencializa aquilo em você. Você realmente é um infeliz, você realmente não consegue nada. Você nunca vai passar nesse concurso. Você devia partir para outro. Eles começam a infiltrar esses pensamentos que se misturam com os seus e você não identifica de quem é quem, porque você já está naquele padrão vibratório. Certo. Então, o autoassédio, o perigo dele é porque ele é sutil demais. É você mesmo que está criando, então não é uma consciência externa, você dificilmente vai identificar. E ele abre as portas para o heteroassédio, para a heteroobsessão, que é essa obsessão externa. Ele cria essas cunhas, ele cria as tomadas energéticas. Esse é o grande problema. Aí vem as sabotagens próprias de autoestima, os traumas não resolvidos, etc. São diversos os aspectos que tratam do autoassédio. Aí entra no estado de depressão, né? Começa a se deprimir e eles começam a potencializar isso, botar madeira na fogueira, né? Daqui a pouco quem está comandando a depressão e a tua realidade não é mais você. Você só deu o pontapé inicial. Ok. Bom, 3 minutinhos. A gente tem mais algo aí para você fazer alguma observação aqui para o pessoal que está nos acompanhando? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, esse bate-papo legal. É isso, a dizer que o macete, e quem está falando aqui é alguém que está tentando também, todo, e às vezes me pego vacilando, né? O macete é tentar se conhecer, identificar os nossos traços mais fracos, nossas fraquezas, não nos depreciar, não ter essas condutas de autodepreciação. E quando a coisa estiver já fora de controle, procurar mecanismos como prece, que é o orai do diário, passes nas casas espíritas, que a gente pode depois fazer uma conversa também sobre magnetização, passes, influências energéticas, etc. Misturar tudo isso com consciência, com física e física quântica, é bem interessante. Isso. A água fluidificada, que é um mecanismo também de passe sobre os átomos e os elétrons da água. E, por fim, e aquela mais forte, que é a sessão de desobsessão, que é uma sessão que se faz dentro dos centros espíritos, pessoas especializadas. Então, exatamente, em determinados momentos, a gente precisa de ajuda e tem que ter a humildade de recorrer, pedir ajuda. Mas, às vezes, o mais bacana não é ajudar. O mais bacana é a gente ter a consciência que precisa e chegar para alguém e dizer, me ajuda que eu estou precisando. Exato. Às vezes a gente não tem isso. A gente se sabota também. A gente se sabota. Não vou pedir não, porque aí eu me humilho, eu me diminuo. E aí você só potencializa o problema, né? Tá ok. Bom, obrigado, Cláudio. Obrigado, Emerson. Espero obrigado que a gente retorne. Fica marcado aqui para a próxima sexta-feira. É mais um Papo Espírita. Vamos ver na semana aí o tema, né? Certo. É uma vastidão de temas aí, mas a gente encontra um sempre para caber aqui na nossa conversa, né? Certo. E a gente espera que as pessoas também nos acompanhem aqui no Instagram, tá ok? Um abraço, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Tá bom, tchau. Tchau.